E aí, pessoal, tudo bem? Eu tenho visto alguns vídeos aí de treinamento, algumas coisas que o pessoal tem feito aí. é, Algumas coisas já estão feitas adaptadas, tal, mas eu não costumo trabalhar assim fora de situações, sabe? Isto é, não adianta ficar fazendo alguma coisa de treinamento num lugar inadequado. Eu acho que não acaba não surtindo o efeito que na verdade a gente queria. Algumas pessoas moram em condomínio, outras pessoas em casa, muita gente não está podendo usar o condomínio, então fica difícil para você passar algum tipo de exercício relacionado à sua performance em cima disso. Eu acho bobagem a gente fazer isso, acho melhor a gente aprimorar tudo isso quando nós estivermos já em condições de estrutura possível para isso. Mas eu quero aproveitar já a oportunidade e dizer assim, tem muita gente trabalhando aperfeiçoamento de habilidade, aperfeiçoamento de técnicas de algumas coisas aí, mas as pessoas se esquecem de uns detalhes importantes. Por exemplo, é, às vezes os alunos me perguntam assim, você já trabalhou com alguém que você indicaria para jogar em algum lugar? Você já viu algum cara assim que era excepcional, tal? Sim, já vi, já vi, dois na minha vida toda assim que realmente estavam em condições, por exemplo, de trabalhar no futebol. Eu vi duas pessoas, dois alunos, né? Que o resto assim, às vezes a pessoa ele pensa que ele não consegue entender o que que é ser jogador de futebol e jogar bola, tá? Pensa que na verdade o cara joga na escola, joga em algum lugar ali e ele pensa que ali ele domina. Quando ele chega para jogar numa peneira, como várias vezes tive a oportunidade de levar aluno para fazer peneira, o cara acaba sumindo, né? Então eu tive muitos e muitos alunos que eu pude levar para fazer peneira aí no Juventus, no Palmeiras, tal, que sabe? Apavoravam em escolinha, jogavam na escola toda e lá, onde todo mundo joga, jogava. Então existe uma diferença muito grande entre o cara que joga futebol e o cara que joga bola, tá? Então, assim, uma das coisas importantes que você tem que saber é que você tem que, para você ser um jogador de futebol, você precisa ser inteligente, tá? Você precisa estudar, você precisa conhecer regra. Tem muita gente tem jogador profissional aí que tá jogando e desconhece regra do futebol. O cara é jogador profissional e desconhece regra. Então é doído você ver um troço desse. O cara tem, sabe, tem que ficar explicando. Às vezes o árbitro tem que ficar explicando pro cara a regra do jogo. Então é assim, o cara tem que estudar, ele tem que conhecer, ele tem que ser inteligente, ele tem que ter visão periférica. Você sabe o que é visão periférica? Você se posiciona num lugar onde você consegue enxergar tudo que está acontecendo. Porque qual que é a máxima do jogo, do futebol, por exemplo? O gol. Então, muitas vezes você vê o jogador de cabeça baixa fazendo um monte de coisa e o goleiro da equipe adversária estava fora do gol. E ele nem percebeu. Era só chutar pro gol. E ele quer fazer um monte de coisa ali que, na verdade, faz parte de uma coisa dele. Então ele pensa que ele joga futebol e, na verdade, ele joga bola. Então, precisa saber, tem que ter senso de coletividade, é muito importante. Você tem que ter, além de dominar o fundamento, você tem que saber o momento certo de usar o fundamento. Muitas vezes a gente fica assim pro cara, trabalha fundamento de passe, tem que passar a bola. Mas você sabe quando passar a bola? Tem cara, eu já vi isso em jogos profissionais aqui. Outro dia eu estava conversando com meu filho, estava assistindo um jogo do Corinthians, e aquele Bozelli pegou uma bola de frente pro gol, entre a área grande e a área pequena, e na hora ele é um atacante, ao invés de concluir, ele passou a bola pro cara que estava do lado, o cara cruzar a bola. Então, joga em ângulo.
sabe? Não tem visão periférica do jogo. Não sabe o momento do drible e o momento do passe. Pode até dominar o fundamento, que não é o caso dele, pode até dominar o fundamento, mas não sabe quando usar. Então não sabe quando driblar, não sabe quando passar. Então o que acontece? Ou passa equivocadamente, tá? Às vezes o time fica trocando bola sem nenhum objetivo, é o passe do lado, né? Ou dribla desnecessariamente, que não tem necessidade disso. Então, às vezes a pessoa pensa que é simples você jogar e ganhar. E tem uma outra coisa importante, dentro de tudo isso aí, existe um encaixe de peças. As peças precisam se encaixar. Então, por exemplo, você tem um jogador canhoto que muitas vezes ele está jogando na direita para ele ir para o meio, mas ele não se deu nessa posição, não encaixou. Então ele é um cara que às vezes domina a bola, não sabe o que fazer, posiciona-se errado quando um jogador do time está com a bola, não sabe se posicionar para receber a bola. Sabe, o jogo não é um jogo onde você tem que chamar, você não chama o jogo para você, toca a bola para mim. Quem sabe jogar consegue já enxergar onde está o jogador do seu time e consegue enxergar o adversário também. Isso é jogar futebol, tá? Então assim, o cara não entra com a máxima do jogo, que é fazer o gol, que é a equipe jogar objetivamente. Muitas vezes ele entra para poder fazer o jogo dele e os outros participarem. O nome disso é time, não é equipe, tá? Time você junta qualquer um para jogar. Então, falta para muita gente esse tipo de tato. Antes de começar, fundamento, trabalhar essas coisas, você precisa ensinar o cara, falar para ele assim, ó, para ser jogador, você precisa disso, 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 disso. Tem que saber olhar o jogo. Olha o jogo. Não dá. Quantas vezes eu saí de quadra assim, sem poder falar, de tanto ficar narrando o jogo. Passa a bola para esse, passa para aquele, passa para o outro. Não tem condições. Então quem sabe jogar, já sabe para quem passar, tá? E fora tudo isso, eu quero dar para vocês um treinamento mental. O treinamento mental que muita gente, às vezes você fala, o cara dá risada, tal, ele é muito importante. Ele é o tipo de treinamento que é induzido no esporte profissional, tá? Onde você consegue vivenciar as dificuldades do jogo, tá? E inclusive como para você não entrar no desespero do jogo, né? E como que você consegue fazer esse trabalho também quando você está ganhando? Quando você consegue manter um nível de concentração total no jogo. Então, tanto faz o que acontece fora da quadra, no campo adversário, no seu campo, você consegue manter, você já tem um objetivo focado, uma meta. Então você não se distrai. Você não se distrai com torcida, você não se distrai com criança ficar gritando em arquibancada, você não se distrai com brincadeira de adversário, com puxão de camisa, você não se distrai, você está preparado mentalmente para aquele momento. Isso chama-se treinamento mental. E eu vou passar para vocês algumas dicas aí, tá bom? Então, eu vou procurar fazer algumas coisas assim, que a gente possa ir trabalhando até que nós tenhamos condições e estrutura física de voltar a todos os nossos treinamentos, tanto futebol quanto handebol. Tá bom? Obrigado a todos e até o próximo vídeo.